Existem diversas formas de se contar uma história. Cada forma de mídia possui uma forma distinta de contar essa mesma história, que é característico e único dela, e o que torna essa mídia única e diferente das demais. Um livro não vai ser igual a um filme, que por sua vez não vai ser igual a um jogo. E é isso que irei abordar nesse vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, pode me chamar de Clayton, e esse é o começo do canal Quadro-Chave. E nesse primeiro vídeo irei falar sobre como a narrativa e a forma de passar uma história é característico de uma forma de arte. E sobre mídias que contam uma história por meio de narrativa, que é o foco desse vídeo, podemos encontrar vários tipos diferentes: livros, cinema, animações, teatro e até mesmo jogos. Sim, jogos são uma forma de arte, porém ainda recente, e que eu diria ser uma arte genuína, pois tem suas formas próprias de contar suas histórias e passar suas mensagens que também as tornam únicas. Existem tantas formas diferentes de contar uma mesma história que, ao adaptá-la em diferentes mídias, mesmo sendo 100% fiel ao material original, nunca será a mesma coisa, pois cada mídia tem suas peculiaridades. Um livro, por exemplo, foca muito mais em descrições para realçar o imaginário de quem lê. Descreve ações, aparência, pensamentos e sentimentos, fazendo com que quem está lendo imaginar tudo da sua maneira. Por isso, nenhuma experiência com leitura será igual. Eu confesso que ler não é muito meu forte. Estou tentando mudar isso e adquirir um hábito de leitura mais frequente, mas ainda é um pouco complicado. Mas lendo, eu noto que a forma como idealizo as descrições de um livro é como um filme na minha cabeça. Os livros não entregam nenhuma imagem ou som, eles nos dão ferramentas para construirmos o mundo da nossa forma, feito pela nossa imaginação. Cada leitor preenche as lacunas das descrições com suas próprias vivências, emoções e referências pessoais. Nos livros, temos a vantagem de acessar pensamentos e sentimentos dos personagens de maneira íntima, algo que outras mídias nem sempre conseguem transmitir com a mesma profundidade. E também de forma mais expositiva, descrições mais detalhadas sobre o introspectivo dos personagens, o que em outros formatos é feito de maneira mais sutil, mas isso não é defeito a algum dos livros. Cinema. Cinema é um conceito vasto e não abrange apenas filmes, mas séries também, animações e curtas. O cinema é considerado uma arte audiovisual por combinar elementos visuais e sonoros para contar as histórias e transmitir mensagens. Tem estímulos tanto visuais quanto auditivos para impactar. Uma trilha sonora forte, direção, atuação, fotografia. São tantas as peculiaridades que o cinema tem que não daria para abordar nesse vídeo. O que quero dizer é: mesmo adaptações de livros em filmes contam as histórias de maneiras distintas ao seu material base, adaptando de fato para um novo formato, o que torna inevitável ocorrer alterações na narrativa. Mesmo que as adaptações sejam 100% fiel ao material base, inevitavelmente sofrem alterações ao serem traduzidas para um formato diferente. E não me refiro a mudanças na história, mas sim na narrativa, pois a forma de representar essas histórias vai ser diferente. O cinema não depende apenas da imaginação do espectador para construir cenários, personagens e emoções. Ele entrega essas informações diretamente pela imagem e som. E comigo acontece algo. Depois de assistir um filme baseado em um livro, ao reler o texto ou ler o livro pela primeira vez, minha imaginação dos acontecimentos do livro quase sempre são guiados pelo que vi no filme. Como eu disse, o cinema engloba animações, e nesse sentido, os animes entram na categoria de mídias audiovisuais. Mas o que difere as animações de filmes normais? Apesar de compartilharem a base do cinema, as animações têm um estilo narrativo estético muito próprio. As animações perdem um pouco da conexão visual natural que temos com as pessoas, então é preciso gerar essa conexão de outras formas. Isso cria uma liberdade para a direção criar cenas únicas e que transmitem informações de maneiras únicas também. Uma coisa que eu gosto de analisar é a direção. Ainda quero estudar mais para poder reparar em detalhes minuciosos, mas consigo sentir em várias animações a direção brilhando e se destacando, usando as peculiaridades da animação para dar mais vida a uma cena, usando tudo que podem para comunicar uma mensagem de maneira implícita na tela. Quando eu noto isso, fico observando admirado. Ou seja, animes e animações em geral não se diferem muito de filmes, porém ainda conseguem ter uma narrativa peculiar, que sabe usar suas características a seu favor, como nos fazer se identificar com um urso panda, por exemplo. Ainda não sou capaz de perceber a direção atuando muito bem, mas pretendo mudar isso. Além disso, a liberdade criativa no anime permite explorar mundos e conceitos que seriam difíceis de reproduzir em outros formatos. Alguns elementos presentes em animações só começaram a ser imitados em outras mídias audiovisuais posteriormente. As animações têm um charme próprio, que mistura o comum com o extraordinário, de uma maneira que só essa mídia consegue fazer. Aí entramos em jogos, um estilo de arte muito mais recente que as demais e que ainda está em sua infância narrativa.
jogos têm estilo único de contar suas histórias através da interação direta do jogador. Atualmente, muitos jogos usam uma narrativa semelhante ao cinema, principalmente na cutscene, e eu não acho isso ruim. Porém, não é só isso o estilo de narrativa em jogos que existe. Videogames permite uma forma de contar histórias que são únicas dele, de fazer a gameplay fazer parte da narrativa, de forma que ela ajuda a passar a mensagem e até interferir na história. E não me refiro apenas àqueles jogos com escolhas, não. Existem incríveis jogos lineares que contam suas histórias de maneiras incríveis. Um grande exemplo é Celeste. A mensagem de Celeste é sobre superar desafios difíceis da sua vida. O caso da Madeline é lidar com suas emoções ao escalar a montanha. E a gameplay ser desafiadora reforça isso, mas ela também não é punitiva, nos incentivando a continuar até conseguir passar de uma fase. E a gameplay ainda é muito diretamente ligada à narrativa em algumas cenas muito pontuais durante o jogo. Superar cada uma daquelas salas, uma mais difícil que a outra, te fazendo persistir até conseguir passar, está diretamente ligado à mensagem da história e à da própria Madeline. O jogo exala a mensagem dele em você, em mim pelo menos. Eu senti na pele o que o jogo queria dizer. Em vários momentos eu me peguei pensando em desistir do jogo, mas continuei, e a recompensa final por eu ter chegado até o topo e ver aquela cena final com aquela música, aquilo me emocionou. Celeste é o melhor exemplo que eu posso dar de um jogo que usa as mecânicas da gameplay em prol da narrativa. Também por ser o único que eu joguei. Eu, infelizmente, não consegui jogar muitos jogos. Na real, só comecei a jogar videogame a sério em 2024. Antes não tinha nem interesse e nem oportunidade. Então, em 2024, resolvi comprar mais jogos e jogar tanto retrôs quanto os mais recentes que eu pudesse. Então ainda estou me inserindo nessa forma de mídia. E como histórias é algo que eu gosto muito, pesquisei bastante sobre essa narrativa de videogames. E pretendo me aprofundar mais. E durante esse canal irei mostrar tudo o que sei e que pretendo aprender com ele e com vocês sobre isso. Como contar histórias melhores, como começar e por que elas mexem tanto com a gente. Como universos que nem sequer existem são capazes de mexer com nossos sentimentos. E é sobre isso o objetivo do canal. Se você adora animes, filmes, videogames, se inscreva. Que em breve trarei muitos conteúdos sobre essas formas de arte tão incríveis. Obrigado e até a próxima.